Bom dia! Hoje seria aniversário do Dr. Ulisses, se vivo estivesse. Estaria fazendo 107 anos. Ele está sepultado no Oceano Atlântico. Uma grande sepultura para um grande homem. O helicóptero em que ele viajava, num 12 de outubro de 1992, caiu na água e ele foi o único cujo corpo não encontraram. Estava com a mulher dele, Dona Mora, o ex-ministro Severo Gomes e a mulher dele e o piloto. Sumiu. Dr. Ulisses ergueu a Constituição há 35 anos. E eu participei como testemunha, né, dos 20 meses de trabalho e queria mencionar aqui 2 vezes Dr. Ulisses repete no discurso do dia da promulgação que a Constituição não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir reforma. Mais adiante ele repete, não é a Constituição perfeita. Se fosse perfeita, seria irreformável. Ela própria, com humildade e realismo, admite ser emendada dentro de 5 anos. Vejam só a ironia da hipocrisia da política. Dr. Ulisses, o grande presidente de honra do MDB. E depois, transcorrido o prazo para reformar a Constituição, sem exigência de maioria de 3/5, quem torpedeou a reforma da Constituição foi o presidente do MDB, Orestes Quércia. Eu acompanhei. Ele não gostou porque na reforma iam pôr lá um dispositivo pelo qual aquele monte de município que tinha sido criado, mas sem autonomia financeira, ia voltar a ser distrito porque não tinha como se sustentar. E aí Orestes Quércia torpedeou a reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma tributária, reforma administrativa e reforma política, que estavam prontos, feitos por uma comissão de notáveis. Enterrou. Jogamos fora uma oportunidade. A Constituição está aí. Tem que respeitá-la ao pé da letra. Ela foi bem explícita em tudo. Basta ser alfabetizado. Por isso que quando eu vejo as imagens de ontem, de gente lá no Congresso festejando, o presidente do Supremo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o vice-presidente da República, todo mundo segurando a Constituição como se fossem os guardiões da Constituição, eu acho que continua a hipocrisia. Porque ou pela omissão ou pela ação, eles não estão rasgando a Constituição. A toda hora a gente acompanha. E quem fica calado também peca pela omissão. Né? E eu gostaria de ler aqui mais uma frase do Dr. Ulisses, não custa repetir, porque é verdadeira. Ele disse o seguinte no discurso memorável do dia 5 de outubro de 88. A moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da república. República suja pela corrupção, impune, tomba nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Está aí. É uma verdade eterna que permanece, porque nós ainda não corrigimos a impunidade e a roubalheira. Né? Bom, eu queria falar também da insegurança pública no Rio de Janeiro. Nós já temos a insegurança jurídica, né? Ao contrário do que disse o presidente do Supremo ontem, lá na solenidade no Congresso de aniversário da Constituição, que ele falou em estabilidade institucional. O que a gente tem é instabilidade institucional e jurídica. Essa que é a verdade que a gente sente. Pergunte a quem queira investir no Brasil o que está sentindo. Não? Mas então, instabilidade também e insegurança pública. Rio de Janeiro podia ser uma meca do turismo, só que as pessoas têm medo. Têm medo de usar o Galeão, por causa do acesso. Né? E 4 médicos terminam um congresso, hospedados no hotel, atravessam a rua, vão para o quiosque em frente para dar uma desanuviada e são chacinados. 3 morreram, um que ficou lá pedindo socorro no chão, baleado, está hospitalizado. Um deles, irmão da deputada Sâmia,
Bonfim. Né? Parece que foi por engano, que é a luta entre quadrilhas. Avisaram que tinha integrantes da quadrilha num quiosque lá, eles erraram de quiosque, ou chegaram mais tarde, quando aqueles que estavam naquela mesa foram embora e sentaram os médicos. Isso mostra no exterior e no país a insegurança de sair para a rua no Rio de Janeiro. E não é de agora. Né? Faz 50 anos, eu tenho 82, que eu percebia que se o povo do Rio de Janeiro deixar que as coisas sigam assim, vão pagar muito caro por isso. E deixaram. Ninguém se importou. Ninguém se importou e o crime foi crescendo, crescendo, crescendo. Inclusive alimentado pelos que usam drogas e que sustentam o tráfico. De Brasília, Alexandre Garcia.